Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, mais uma entrevista. Vamos conversar com o psicanalista Gilberto Souza. Ele é mestrando em teoria psicanalítica pela UFRJ, pós-graduando em História da África e Diáspora Atlântica e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa de Sandor Ferenczi. E vamos conversar sobre racismo estrutural, né, nos aspectos historiográficos, nos aspectos culturais e principalmente os aspectos relacionais e subjetivos também, né? E então, inicialmente, quero agradecer ao Gilberto Souza ter aceito o nosso convite. Olá, meu caro. Que satisfação estar aqui com você, né? Participando dessa edição do podcast. Estou aqui hoje para que a gente possa compartilhar, né? Fazer um bate-bola, uma coisa agradável e que a gente possa se escutar nesse processo, né? Porque a cada vez que a gente debate um tema, né, tão crucial para a sociedade brasileira, a gente elabora, né, um pouco do que é essa experiência, né? Afinal de contas, enquanto pesquisadores e analistas sabemos muito bem que não há neutralidade. Então, vivemos as nossas pesquisas a partir também das nossas próprias experiências, não é? Então, vamos começar aqui esse bate-bola. Bom, Gilberto, eu tenho aqui como base também uma das obras aqui importantíssimas, obras recentes, né, o livro do professor Silvio Almeida, né, Racismo Estrutural. Uhum. E aí, para os ouvintes nos entenderem, né, assim, que essa palavra racismo ela é muito falada, muito banalizada, mas o conceito de racismo estrutural ainda não é claro para muita gente, para a pessoa comum que está tentando entender, que acessa as redes sociais e vê muito esse nome e vê os repetidos episódios de racismo em nosso país. Eu falo em nosso país porque o racismo no Brasil tem a sua particularidade, assim como o racismo americano ou o racismo na França. Então, a questão inicial, tenta explicar para os nossos ouvintes o que é exatamente o racismo estrutural. Pois bem, Carlos, eu acho que essa é uma pergunta muito complexa, né? Embora pareça uma pergunta curta, mas é uma pergunta muito complexa que pode ser abordada de várias formas, né? Eu vou partir do lugar onde eu vou falar sobre esse racismo estrutural à brasileira, como esse algoritmo, né, desse racismo estrutural ele se configura nos corpos, né, brasileiros. Pois bem, a priori, né, o que a gente vê, né, na história mundial é que passou a existir um horror à diferença, mas não a qualquer diferença, né? Há determinados tipos de diferenças. Então, a priori a gente começa a ver, né, um grande massacre, né, da população que estava nativa do continente africano, um continente que contém muitas etnias diferentes, com muitos ritos, com muitas culturas, com muitas práticas, muitos hábitos diferentes. E essas pessoas tinham uma sexualidade, tinham uma relação com o comércio, tinham uma relação com o dinheiro, tinham uma relação com seus corpos, tinham uma relação com a sua espiritualidade, né? Muito diferente do que era vivido na comunidade europeia. Essa diferença causava muito horror à comunidade europeia, porque eles se constituíram, né? Constituíram as suas relações comerciais, suas relações com seus corpos, sua relação com sua espiritualidade, sua relação com o comércio, com a sexualidade, de uma forma muito diferente daquelas etnias que eles viam em África. Então, começou a existir, né, um genocídio, né, da população negra em massa,
né? E um processo, inclusive, de branqueamento mundial que chega ao Brasil também, por conta desse horror a essa diferença. E esse horror, né, a gente pode dizer que ele constitui uma estrutura de linguagem, porque a comunidade europeia tinha uma capacidade de veiculação de comunicação, de linguagem, que acabou reverberando em toda a estratégia, né, de relações ao longo da história e no mundo, levando para a comunidade mundial a ideia, a representação, a imagem de que aquele povo que era diferente do povo da população europeia era um povo primitivo, né? Um povo rudimentar, né? Só que, na verdade, só existia uma diferença de relações com os corpos, com a sexualidade, com a espiritualidade, e isso foi se perpetuando de forma que esse horror foi, né, atravessando gerações, né, inclusive produzindo traumas transgeracionais. E isso no Brasil, né, acaba chegando também. Então, os índios sofreram muito com isso, né? A população negra que veio, né, de África e foi escravizada também foi construída uma imagem de bestialização, de animalização, né, de primitividade, e essa ideia se perpetuou, porque a ideia, particularmente no Brasil, era de o que estava em jogo no Brasil quando a, a família real chega aqui qual é a identidade nacional brasileira, né? E a identidade nacional brasileira deveria ser branca. E então continuou um projeto de branqueamento, né, que se constituiu em técnicas como o estupro de mulheres negras, inclusive o de importação de mão de obra europeia. Então, a gente tem uma série de famílias que, inclusive, muitas estavam falidas na Europa, que vêm para o Brasil porque não se acreditava que os negros poderiam construir uma nação forte, uma identidade nacional forte, assim como os índios também não representavam para a família real. E esse projeto de branqueamento construiu uma estrutura linguística onde as pessoas começaram a acreditar que os seus corpos eram corpos desviantes, anormais, né, primitivos, inclusive bestializados, constituindo afetos de ódio, de negação de si, né, e uma experiência de masoquismo onde o negro e muito parte dos indígenas não se viam como sujeitos que tinham uma vida que valia a pena ser vivida e que eles deveriam, inclusive, se embranquecer para que eles pudessem viver uma vida digna. Ora, então, para ser um cidadão brasileiro autêntico, você tinha que ser branco ou branqueasse. E isso constrói uma estrutura. Para isso acontecer, precisaria existir uma mobilidade de classe econômica e, para isso, precisaria se embranquecer. Precisaria entrar dentro de determinados padrões estéticos que os negros precisaram também se adequar para se tornar, ter esse status de cidadão. Precisaram, inclusive, abandonar a sua parte da sua religiosidade para poder também se encaixar em um modelo social de um cidadão branco, até porque a repressão à experiência do negro, enquanto espiritualidade, enquanto sexualidade, com sua relação com o corpo, não era valorizada, inclusive criminalizada, né, do ponto de vista do Estado. Então, toda essa experiência constitui uma estrutura, né, uma lógica de linguagem que causava muito sofrimento para a população, né, negra no Brasil. Logo, o racismo ele se institui como um mecanismo de poder e repressor, né, de determinadas formas de existir, determinadas formas de subjetividade, determinados tipos de corpos, né? Então, o racismo estrutural ele é um mecanismo hiper sofisticado que tem várias tecnologias e dispositivos de poder que sempre está se reinventando a partir das suas práticas e colonialistas em linhas gerais. Eu acho que a gente pode começar esse debate, essa conversa a partir disso, né? Assentando mais ou menos esse solo.
Sim, Gilberto, trazendo um pouco digamos assim, uma historicidade do que você apresenta, né? Um encontro desse passado colonial, do passado imperial, das relações que se estabelecem, do etnocentrismo e eurocentrismo que vai se cristalizando durante os séculos. Aqui no livro de professor Silvio Almeida, O Racismo Estrutural, na página 20, ele vai dizer o seguinte, né, que o racismo é sempre estrutural, ou seja, de que ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. O racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico que se expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Então, ele complementa também na página 24, né, que pensar a questão de raça é uma questão por onde perpassa política, economia, cultura. Ele diz, né, o seguinte: por trás da raça sempre há contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico. Assim, a história da raça ou das raças é a história da constituição política e econômica das sociedades contemporâneas. Então, já que você já trouxe assim um importante balanço da construção desse lugar, desse campo de relação social, econômica e racial, né, partimos aqui para um outro momento importante, agora já sobre os efeitos, né, porque o século XIX ele é palco de mudanças, de mobilizações muito significativas no campo da ciência, do campo da política, né, que vão reverberar aqui, né, no território brasileiro, né? Então, a partir de, né, no 1888, juridicamente a abolição, e depois vem o começo da República, e vem aquelas décadas, né, difíceis da democracia se mantendo a duras penas, né? Então, me parece que a partir dali, no começo da República, a maneira como começou a abolição, como ela foi concebida, começa a se configurar os rearranjos, né? A maneira como a sociedade vai tentar se organizar com o que ficou de resquício da fase imperial e colonial. Então, sobre esse período, né, do seu ponto de vista, como é que essa sociedade vai se configurando com relação à questão das relações raciais, essas primeiras décadas do século XX no Brasil? Então, primeiro, né, os brancos sempre tiveram medo dos negros, né? O medo é um afeto que mobiliza essa estrutura racista e que, inclusive, é um dos afetos fundamentais que mobilizam a economia das relações, a economia dos corpos, a economia da sexualidade, da espiritualidade. Eu estou colocando isso nesses termos, mas isso tudo está diretamente intricado, né? Isso é uma fala muito mais pedagógica para a gente pensar esses aspectos, né? Pelo menos. Então, assim, essa história aqui, a Princesa Isabel promoveu a abolição da escravatura, isso é uma grande mentira, né? Eu acho que a gente já precisa deixar muito claro isso, né? Já existia uma série de movimentos, de insurgências, né? dos negros escravizados no país, né? Dito isso, acho que é importante a gente ter clareza de que não houve uma inserção do negro na sociedade de classe, né, com esse processo de suposta abolição da escravatura por parte da Princesa Isabel. Por quê? Porque os negros eles não tiveram ressarcimento, né, naquele primeiro momento, de todo o genocídio, de todo o tráfico atlântico. O Brasil, né, foi o país que mais traficou, né, corpos pretos, né? Isso, corpos das mais variadas idades. Então, isso precisa ficar claro. A gente tem até no Rio de Janeiro o Instituto Pretos Novos, que é uma referência, onde lá,
se enterrava, e a gente encontra hoje, fica aí a dica para quem quiser procurar, a ossada de várias crianças que morreram nesse trajeto transatlântico. E Pretos isso tem Novos, né? isso, Instituto Pretos Novos. E isso tem implicações, né, políticas, econômicas e na economia das relações brasileiras. Ora, qual é o resultado disso? Você tem um alto nível de feminicídio na sociedade brasileira, né? E quem é que morre mais? É a mulher preta. E muitas dessas, inclusive grávidas, né? Porque o corpo da mulher preta continua sendo a carne mais barata, né? O corpo do homem preto continua sendo a carne mais barata. O que a gente vem acompanhando são uma série de chacinas no Rio de Janeiro e de Brasil afora, né? Há uma violência de Estado, né? Altíssima no Brasil, negros ainda lutando para ocupar lugares de poder, mas ganhando muito menos do que brancos, né? E dentre outras coisas, você vê que corpos negros eles não são passíveis de lutos, né? Para usar o termo da Judith Butler. São vidas que são matáveis e que não são dignas de planteamento. É um corpo, né, que ainda não é reconhecido como um corpo que possa ter alma, né? Inclusive, se for necessário demonizá-lo, assim será feito, né? Porque se você vê a morte de uma criança branca, você vê a implicação que a mídia tem, né? A indústria cultural, né, em termos do Adorno e do Hockenheim, ela vai explicar justamente isso, que a mídia ela vive desse consumo e ela mobiliza a sociedade em torno de uma lógica, que é a lógica do próprio racismo estrutural, né? O advento da modernidade, ele produz um modelo de corpo, um modelo de subjetividade, um modelo de se relacionar, né? Onde a heterossexualidade e a cisgenaridade estão no topo, né? Da pirâmide. E a base são os corpos que têm que ficar subservientes. Logo, a nível de Brasil, esse genocídio, né, da população negra e da juventude negra não nos espanta, porque a gente percebe, inclusive, como a elite econômica do país trata as questões sociais. Quando a gente fala na política brasileira, em tempos de pandemia, o que a gente vê é um desgoverno, né, que privilegia a economia em detrimento dos corpos. Mas que economia é essa e para quem? E que corpos são esses que são desvalorizados? Foi a população negra que morreu, em sua maioria, nesse processo de pandemia no Brasil. A gente poderia ter evitado a morte dessas pessoas, mas a gente tem um, um presidente que foi eleito que ele minimiza as mortes, né? Porque a gente vive num estado de necropolítica, né? Para citar o Achille Mbembe, onde existe uma gestão, né, dos corpos que vão morrer e dos corpos que vão viver. Então, diante de todo esse processo, né, desde o advento da modernidade e como se configura o estabelecimento do Estado brasileiro, né, a gente continua vendo o mesmo mecanismo, né, atuando, que é um movimento, é um mecanismo colonialista, né, que mina os corpos, mina as relações, ainda em função de um branqueamento. Os documentos estão aí, né, para quem quiser acompanhar. Tem um texto do Kabengele Munanga que é Rediscutindo a Mestiçagem, onde ele deixa lá muito claro os documentos que em 2000, por exemplo, esperava-se que a população toda do Brasil fosse uma população branca, né? E o que é estrutural nisso? Esse modelo, né, de sociedade, ele produz corpos dóceis e produz corpos onde o masoquismo impera, onde a pulsão de morte opera, onde esses corpos, eles mesmos, né, são levados
a desenvolver um funcionamento de aniquilamento de si por não ter, né, na cultura dispositivos que possam reconhecer a dignidade dos seus corpos, ou seja, um dispositivo de testemunha. Embora assim exista toda uma resistência, né, por parte de determinadas classes, coletivos e públicos, mas a gente ainda precisa ser mais efetivo politicamente e se engajar de forma que as vidas negras e os sujeitos negros possam se reconhecer como sujeitos potentes, né, e não viverem, né, uma vida melancólica, né, recalcando e clivando as suas potencialidades, né? Sim, sim, ok. E aí, assim, na maneira como esse século XX foi se configurando aqui no Brasil, as questões econômicas, você citou o papel da indústria cultural, né, de onde a gente traz o campo da representação, como o negro vai ser representado, né, tem um documentário importantíssimo do Joel Zito, né, A Negação do Brasil, que cuida mais especificamente dessa parte da representação do negro nas telenovelas, por exemplo, e ainda sobre como o século XX foi se configurando, né, temos aqui uma obra muito importante, né, para os pesquisadores desse campo, né, de Lilia Moritz Schwartz, né, historiadora, antropóloga, Uhum, né, Espetáculo das Raças, né, vai uhum, falar das mudanças das estratégias de dominação para um tempo de república, de democracia, mas também será um tempo do surgimento das teorias raciais, das ideias de eugenia, de darwinismo social e como você colocou aí, né, do desejo de branqueamento, né, e eu coloco ali como uma questão central do século XX, né, o desenvolvimento de uma solidificação de um estigma que o negro vai carregar, né, do pós-abolição. Há um exemplo desse estigma, né, quando a cor negra ela é associada à baixa qualificação, ela é associada a criminalidade, né? E isso vai chegar na contemporaneidade, né? Então, sobre essa contemporaneidade, que ainda no livro de Silvio Almeida, ele vai trazer um recorte impressionante aqui. O domínio de homens brancos em instituições públicas, no Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Reitoria de Universidade, etc., instituições privadas, por exemplo, diretoria de empresas, depende, em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que, direto ou indiretamente, dificultem a ascensão de negros ou mulheres. Em segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial e de gênero, naturalizando assim o domínio do grupo formado por homens brancos, né? Onde eu estou querendo chegar, né? Que o reflexo desse estigma na prática cotidiana contemporânea, por exemplo, se está num tribunal, se vê um homem vestido com a roupa de juiz, mas mesmo assim se duvida que ele é o juiz, se pergunta se ele é o juiz, se pergunta se o cientista é um cientista, né? Sempre traz a questão da dúvida a respeito de sua qualificação, em função da cor negra. Então, o que você acha sobre a prática digamos assim, a manutenção e a repetição sistemática desse estigma, agora já aqui na contemporaneidade, né? sim. Olha, enquanto você falava, me lembrou um texto, né, da Maria Aparecida Bento, onde ela lança o conceito, né, que chama Pacto Narcísico da Branquitude, né? Eu acho que, em termos contemporâneos, a gente não pode falar sobre relações raciais ou interraciais sem pensar nos aspectos da branquitude, né? A branquitude é um tipo de mecanismo, né, que inclusive tenho escrito sobre isso, né? Eu tenho pensado a branquitude como um dispositivo regulador, né? Um dispositivo regulador dos corpos, né? De quem pode falar e quem não pode. Quem pode se vestir de determinada forma e quem não pode. Quem pode ocupar determinados cargos e quem não pode.
a branquitude ela se coloca como uma barreira, né, nesse processo de mobilidade social, né? Então, como eu estava dizendo antes, você precisa se embranquecer, né, para poder ter essa mobilidade de classe, transitar sobre determinados espaços e poder, inclusive, ter o seu discurso deslegitimado. Esse lugar do reconhecimento, né, do homem negro e da mulher negra passa justamente por esse filtro. Agora, eu acho que para essa conversa a gente também precisa pensar nos brancos antirracistas, né? Como é que os brancos eles podem ser aliados nesse processo? Porque eu acho que geralmente nas pesquisas científicas se evidenciam muito o sofrimento, se evidenciam em termos políticos, né, nos movimentos sociais, uma lógica de empoderamento, né? E como às vezes a cultura negra ela pode ser resistente, mas eu acho que a gente precisa falar da população branca porque eles precisam se engajar, né? A branquitude ela também impede a produção científica sobre a própria experiência branca, porque o branco ele é a norma, ele se vê como a norma, então ele não se reconhece como produtor de subjetividade, como se ele tivesse e ele não se enxerga como quem está inserido nesse lugar de disputa de narrativas e de poder na sociedade. Então, o lugar do reconhecimento passa, o lugar do reconhecimento do negro ou da mulher negra passa pelo branco também poder se reconhecer enquanto branco e poder se engajar numa luta antirracista, poder rever seus privilégios e promover efetivamente uma mudança estrutural, ou seja, promover, construir criativamente dispositivos, né, na cultura que possa viabilizar a emancipação também da população negra, não como um salvador, mas como um aliado, né? Reconhecendo que raça também foi construído como um dispositivo de poder para localizar determinados tipos de corpos em determinados tipos de lugares, né? Porque a raça não só coloca a população negra em lugares de margens, né, de subalternidade, mas ao mesmo tempo coloca o branco em lugar de superioridade, de privilégio, de vantagens sociais. Então, nesse sentido, a gente, por exemplo, eu vi uma vez o Silvio Almeida comentando que o pai dele foi goleiro do Corinthians, né? Eu posso até Sim. estar errado sendo no Corinthians, mas eu tenho quase certeza que foi no Corinthians. E aí ele dizendo que naquela época existia uma insegurança muito grande em relação a ele, porque ele era um goleiro negro. Um goleiro precisava passar segurança, né? E como é que você vai ter um goleiro negro? Um negro ele não oferece segurança. Ele não é reconhecido como um sujeito capaz de dar conta do que se propõe. A mesma coisa é um psicanalista. Quando se pensa num psicanalista, se pensa no quê? Num homem ou numa mulher branca. Geralmente, inclusive, primeiro um homem branco de óculos, né, de cabelo liso. Não se pensa num homem negro de black, não se pensa num homem negro de dread com cabelo crespo. Não se pensa numa arquitetura e numa antropologia de um consultório que privilegie outro tipo de disposição estética, né? Então há um choque nesse encontro. E aí, por que que, por exemplo, psicanalistas negros ganham menos do que psicanalistas brancos? Por que que existe, inclusive, poucos analistas negros, né? Porque, primeiro, que existe uma barreira de acesso, né? Que se constitui dentro das comunidades psicanalíticas que são atravessadas por essa branquitude. Estou dando esse exemplo da psicanálise porque eu falo a partir desse lugar, né? Aqui hoje também. Mas é isso, é como é tomado, né? Como esse medo do negro ele ainda reverbera nessa micropolítica, né? Dos afetos e das relações cotidianas e como isso mina, inclusive, a saúde da população negra e da população branca, porque é, o que é ofertado como enquanto modelo de subjetivação para a população branca são um conjunto de apazão muito restrito de objetos de identificação, ou seja, ele não pode se identificar
com aspectos ricos das mais variadas etnias negras, né? Porque ele se vê dentro de uma lógica endógena, onde eles se retroalimentam narcisicamente, mantêm uma estrutura e querem ainda viver numa sociedade onde os pretos que têm que se adequar ao modelo de subjetividade deles, né? Que é um modelo muito pobre e melancólico, né? O Freud já nos ensinou, se a gente não trocar de objeto, né, a gente melancoliza. Uma vida rica é aquela que a gente pode se enriquecer com essa troca de objetos. Eu penso Bom, mais ou menos por aí. sim, você já inseriu a psicanálise na discussão, que era um dos nossos objetivos, né, nessa parte da entrevista, né, e foi muito bem oportunizado aqui uma obra intitulada Relações Raciais na Escuta Psicanalítica, com prefácio de Ignácio Paim, né, participação de Jurandir Freire, Fabiano das Boas, Christian Dunker, e Jurandir Freire, melhor, antes de citar Jurandir Freire, né, coisa de pensar agora nas particularidades da escuta negra. Você trouxe aqui o campo da representação, o campo do imaginário, como você bem falou, quando se imagina um psicanalista, imagina-se um sujeito de um tipo europeizado, de óculos, né, vestido de uma forma padrão, e também uma outra questão, né, da escuta especificamente da pessoa negra, né, muitos psicanalistas não reconhecerem a particularidade desse lugar, né, a particularidade de um tipo de sofrimento que por muito tempo não pôde ser assumido, como uma dor, como um problema, né? Então, que pensemos agora, né, a partir da questão que eu vou colocar, os efeitos, né, das particularidades desse lugar, né, da produção de subjetividade desse lugar, né? Então, assim, o que a gente sempre pensa dentro da psicanálise, né, um diálogo permanente do intrapsíquico com o intersubjetivo. Então, o Jurandir Freire, no artigo dele, na página 28, ele vai dizer o seguinte, né, sobre os atravessamentos. Somos todos analistas e analisamos sensíveis ao imaginário cultural, que modela as crenças acerca de quem somos e as aspirações ao que queremos ser. Nossos desejos reverberam sempre o desejo do outro. Os marcadores culturais intervêm de forma maciça no modo pela qual construímos nossas identidades egóicas e nossos ideais de eu. Então, eu até citei aqui na introdução, né, que para quem faz o prefácio é o Ignácio Paim, né, que ele conta a história dele também a relação entre racismo e psicanálise, né, contando a própria história dele em Porto Alegre, né, na associação que ele faz parte, de quase 200 de psicanalistas, ele é um único negro, praticamente. Então, essa discussão ela tem inquietado bastante o campo psicanalítico. O campo psicanalítico tem sido aberto a essa discussão, né? Então, o que você diz hoje sobre essas discussões sobre relações raciais, sobre a escuta, né, psicanalítica, essas discussões, no modo geral, dentro da psicanálise contemporânea? Uhum. Primeiramente, já que agora eu queria dizer que eu tenho uma grande estima, né, pelo Jurandir, né, que é um grande professor, aprendo com ele há anos, né, e grande parte eu sou muito influenciado pelas críticas que ele faz, né, assim como a Renale também, que tem um texto nesse livro, né, muito interessante, inclusive recomendo, uma querida. Pois bem, eu tenho me dedicado a pensar esses aspectos raciais, né, a partir da psicanálise, e um dos autores também que são privilegiados, né, enquanto base, sustentação teórica para mim, além do Freud, é claro, é o Sandor Ferenczi. O que a gente percebe, né, dentro disso do cenário psicanalítico? A gente não tem uma ampla produção, né, teórica, né, teórico-clínica acerca dos aspectos intersubjetivos que atravessam, por exemplo, a cena analisante, né? A gente não tem grandes produções acerca do que é o trauma racial à brasileira, como é que se constituiu, né, esse trauma aqui no Brasil, até porque a gente tem muitas nuances, né? O Brasil é um país que, se você vai no Nordeste, o Nordeste é um mundo.
né? O Sudeste também tem um outro modo de se relacionar com os corpos, né? Com sua sexualidade, o Norte também, o Centro-Oeste também. Então, a gente está ainda no campo de efervescência. Mas eu acho que a gente pode começar falando uma coisa que eu gosto muito de um texto que foi escrito pela Jo Gondá também, a qual eu tenho uma grande estima, uma grande parceira hoje de debate, onde se chama Um Racismo Desmentido, né? A partir das contribuições de Sandor Férez, ela vai colocar que nesse processo de miscigenação há uma fetichização, né? Onde e como é que ocorre essa fetichização a partir da miscigenação? Nessa lógica de mito da democracia racial, ou seja, onde existe uma relação de harmonia entre negros e brancos, que é uma ideia construída pelo Gilberto Freire, né? Você solapa as diferenças. Ou seja, isso é totalmente contrário à noção, por exemplo, de política da Hannah Arendt. Então, a gente deve pensar os corpos a partir de uma lógica de equidade, ou seja, direitos segundo as suas necessidades e como esses corpos se constituíram em cada espaço historicamente. Então, esse processo de fetichização, onde há uma horizontalidade e uma suposta harmonia em uma cordialidade entre negros e brancos, né, impede essa mobilidade de classe. Eu acho que eu fui muito feliz nessa leitura. E ela coloca que ela faz o deslocamento da noção de desmentido e Ferenczi para pensar esse silenciamento do racismo, né, brasileiro, esse racismo brasileiro, onde não se fala sobre racismo, né? Muitas pessoas nem se reconhecem enquanto negras, nem se reconhecem como brancas. Então, esse desmentido que consiste em alguém ser violentado, ser violado, buscar uma testemunha que possa legitimar, reconhecer, né, aquele trauma pessoal e aquela estrutura social que levou aquele sujeito àquela condição de sofrimento, diante dessa impossibilidade de testemunho, o sujeito se traumatiza, né? E aí a gente entra na noção de trauma. Eu acho que isso é um grande avanço nesse debate, né? O campo psicanalítico, do ponto de vista da técnica, ele ainda está ainda muito lento na minha leitura. Eu acho por que está lento? Porque a maioria dos psicanalistas são brancos. Enquanto negros não tiverem também ocupando o cenário psicanalítico dentro das sociedades, dentro das universidades, né, vão continuar sendo brancos, falando sobre pretos, evidenciando os pretos e não se reconhecendo como parte dessa estrutura e de manutenção de poder, né? A psicanálise, ela também pode fazer mal, né? Tem um texto do Birman muito interessante, onde eu vou tentar lembrar o nome aqui, mas eu não lembro agora. Posso depois passar, enfim, para quem quiser me procurar nas redes sociais. Mas ele vai dizer o Tausk, né? O Tausk se matou, né? O Ferenczi morreu de anemia perniciosa. Isso por conta do quanto também a comunidade psicanalítica pode ser tóxica e pode ser nociva, né? A psicanálise não é um lugar sacro nem celeste. Também é um espaço de disputa de poder, disputa de narrativa. Então, quando se pensa em questões raciais e pensa que a psicanálise nasceu naquela Viena vitoriana e que foi um homem branco que também foi o grande, que promoveu o advento da psicanálise, a noção de inconsciente, de pulsões, a gente pensa que a psicanálise, enquanto ciência, enquanto campo de saber, também está atravessada por isso. E a gente, no Brasil, ainda está engateando nesse processo. Atualmente, eu faço um mestrado em teoria psicanalítica na UFRJ e tenho me dedicado a pensar como se dá, né, uma análise interracial e quais aspectos como os aspectos transferenciais, contratransferenciais, como o paciente faz uso do corpo do analista, da mente, claro, consequentemente do analista, como esses terapeutas fazem uso do seu setting, como os psicanalistas fazem uso do seu set também, como isso atravessa a subjetividade de ambos, né? Então, eu penso, por exemplo, o conceito da elasticidade da técnica em Ferenczi, eu acho que ele pode contribuir muito para isso, porque a gente, do mesmo jeito que há um grande debate sobre uma hierarquização do modelo das neuroses
em detrimento a outros modelos de subjetivação, eu acho que a gente precisa pensar que essa hierarquização desse modelo da neurose, ele não vem de graça, não vem por acaso. Esse modelo da neurose é um modelo da neurose edipiana burguesa. Como é que ocorre o Édipo, né? Na população negra brasileira? Como é que a gente vai pensar aspectos edípicos, inclusive, que vão provocar o uso, né, do mecanismo do recalque na população negra? Como é pensar o sofrimento da população negra a partir da clivagem narcísica do eu, né? Como é que a gente vai pensar que a população branca também, brasileira, vive as suas questões edípicas e as suas questões de clivagem? Como é a volta do clivado na população negra? Como é a volta do recalcado na população branca, negra? Então, eu acho que a gente precisa pensar numa série de questões ainda que a gente está muito devagar. E não está muito devagar por conta de uma simples preguiça, ou porque agora a gente está na pandemia, essas questões parecem ter eclodido agora. O racismo já está aqui há muito tempo, né? E a gente precisa também apontar para a comunidade psicanalítica a sua responsabilidade diante desse não engajamento político, né, na sociedade brasileira. Eu acho que pensar hoje psicanálise política, né, é pensar o privilégio da comunidade psicanalítica, é pensar o privilégio da população branca, é pensar que a gente precisa ainda de muita reparação social para que as pesquisas científicas no campo da psicanálise possam vir a ganhar uma oxigenação maior, sabe? Sim, e aí é interessante você dizer, né, porque eu tinha trazido aqui, né, um trecho de Jurandir Freire exatamente dizendo que, né, o quanto que a psicanálise não é um lugar neutro, sacro, santo, é um lugar de mobilizações, de dinâmicas psíquicas que não é um lugar isolado, que faz parte de uma sociedade, né? São indivíduos que fazem parte de um todo, de uma sociedade, então vivemos esses atravessamentos dessas questões de gênero, dessas questões raciais, das dinâmicas de poder, e aí você trouxe na sua última fala, né, o desmentido, né, trazido por Ferenczi, né, exatamente uma questão que eu já ia colocar, trazida pela psicanalista Fabiana Vilas-Boas, nessa coletânea importantíssima que eu citei, ela traz exatamente isso como uma questão central na escuta do sujeito negro, ou né, do sujeito negro no seu cotidiano, né, como se ele sente o efeito dessa questão, mas é uma questão que aqui fora ela não existe, ela não ganha representação, ela não ganha nomeação. Diz aqui Fabiana Vilas-Boas, para Ferenczi, psicanalista húngaro, o desmentido traz consigo o potencial traumático. Nessa lógica, não seria alguém distante a provocar a situação com potencial traumático, mas sim uma gama de interrelações. De um terceiro que violenta, de uma pessoa de confiança que desvalida a dor, e das condições subjetivas da pessoa que é violentada. Todas as pessoas negras são traumatizadas? Não. Além disso, o que é traumático para um não vai ser para outro. Mas é um mecanismo importante de se estar atento, visto que o racismo à brasileira se sustenta na lógica do desmentido. Afinal de contas, o tal brasileiro é racista, mas eu, que por um acaso também sou brasileiro, não. Diante da desautorização ou do desmentido, a pessoa violentada pode lançar mão de algumas defesas e tentar sobreviver por conta própria, uma vez que pode perder a confiança do mundo ao seu redor. Uma possibilidade é a internalização do agressor. Ela cita Ferenczi novamente, porque a frase do Ferenczi é: se ele está dentro de mim, ele não pode me atacar. Entretanto, com esse mecanismo, o próprio self é destruído. Nesse caso, essa hipótese de que essa pessoa poderá ser aquela que não se reconhece entre seus pares e que rejeita tudo o que remete à negritude, cabelo, por exemplo, cor, traços fenótipos, no geral, luta política, etc. Então, ele pergunta, né, como lidar, né, com essa questão do desmentido na escuta do sujeito negro, né? Hoje, se existem possibilidades de abertura sobre isso, né? Inclusive como fez você e fez a psicanalista Fabiana Vilas-Boas, né?
usar, por exemplo, né, esse conceito do Férez e do Desmentido para poder discutir esse lugar de silenciamento, da falta de representação, da falta de nomeação, de uma dor que é sentida no cotidiano. Eu, continuando, né, essa construção da Fabiana que você trouxe, foi que ela colocou de forma muito pertinente, né, no livro, esse processo de desmentido, ele provoca, né, uma fragmentação, né, egóica, ou seja, o sujeito ele se fragmenta como uma forma de suportar, né, o choque, né, da violência traumática. Então, a, a gente a gente nomeia isso como a clínica do fragmento. Existem vários pequenos eus com vários também pequenos super-eus cruéis que vão levar o sujeito a não reconhecer, né, parte de si como um grande corpo, né, integrado. Ou seja, esse sujeito, em termos winnicottianos, ele se desintegra, o que é diferente de não estar integrado. Ou seja, diante do choque, diante do trauma, o sujeito ele se fragmenta para suportar, né, a partir de vários eus, aquela dimensão, aquele choque traumático. E não trata-se do analista, nesse manejo, interpretar aquela dor, né? Mas como o Ferezi coloca, né, no texto Transferência e Introjeção, de 1909, o analista ele precisa operar como um catalisador dos afetos, ou seja, é a presença do analista, é a presença sensível do analista, é essa mobilidade subjetiva que vai fazer com que aquele paciente reviva determinadas experiências traumáticas em análise pela via da transferência, né? E é a partir desse encontro e pelo brincar que o analista vai poder acompanhar aquele paciente e suportar também as repetições traumáticas, de forma que aquele paciente, a partir da repetição, ele vai poder elaborar aquelas experiências. Mas isso só pode acontecer se o analista souber qual é o lugar dele na sociedade brasileira. Se ele é branco, ele precisa ter clareza que ele é branco. Se ele é negro, ele precisa ter clareza que ele é preto, porque ele precisa ter cuidado e elaborar os seus próprios fragmentos, ou pelo menos partes, porque a análise nunca está acabada, né? Então, é necessário, antes de mais nada, que o analista saiba qual é o lugar dele na sociedade brasileira, para que ele possa estar situado em relação à dor, ao sofrimento, ao sintoma daquele sujeito. Só a partir disso ele vai poder fazer a experiência da perlaboração, fazer uso da Hevre, permitir que o paciente possa usar a sua mente e o seu corpo como um objeto de elaboração traumática. E tudo isso só acontece, pelo menos trazendo a imagem do Férez no diário clínico, se o analista puder ser uma criança que brinca com a criança do paciente. Ou seja, um processo analítico, né, que possa caminhar para a via da saúde, né, para uma vida que construir uma vida que vale a pena ser vivida, né, para o Ferenczi, tem que ser um processo onde há duas crianças brincando. Quem brinca não controla. Quem brinca tem espontaneidade. Quem brinca está atento ao outro, está com o outro. O analista ele precisa estar sentir com o paciente. E a partir disso, com a presença real, com a presença consistente, sendo verdadeiro e não hipócrita, que o paciente vai poder elaborar essas dores, porque os pacientes severamente traumatizados, eles sentem quando o analista ele está numa posição de hipocrisia, né? Quando o analista ele não está preocupado, quando ele está desengajado, quando ele não está bem analisado. Por isso que o analista precisa estar constantemente em análise, que é a recomendação tanto do Freud como do Ferenczi, né? Para evitar essa postura de hipocrisia, o que só causa retraumatismo daquele sujeito e cria pacientes dependentes, né? Bom, Gilberto, eu acho que, assim, concluo aqui a nossa conversa assim, de muita importância, porque assim, esse tema
muito válido como a gente fez de trazer na base da historicidade, os aspectos culturais, os aspectos econômicos, né, os atravessamentos culturais, via psicanálise, o campo da representação, o campo do simbólico, as produções de subjetividade e, é claro, né, a via inconsciente que nos atravessa a todos. Exatamente num momento, né, difícil de nosso país, né, em que já foi constatado, né, um crescimento, né, crescimento e constatação, né, da existência de muitas centenas de grupos neonazistas no Brasil, no país, um país que não é um país europeu, né, mas também não é um país africano, país da miscigenação, e o momento da intensificação das intolerâncias. Então, o que podemos fazer, né, com a ferramenta do saber, né, é promover o debate, né, utilizar a palavra, nomear o problema e convocar os sujeitos a conversarem, a falarem, né? O Freud sempre falava, né, principalmente quando ele vai citar, né, vai falar sobre o processo civilizatório, né, a cultura, né, o processo cultural que vai nos afastar cada vez mais da barbárie. Inclusive, a nossa conversa ela foi concebida com a música ao fundo de Djavan, né? Uma coletânea aqui fabulosa, que tem suas canções clássicas desde os anos 70, como Pétala, Lilás, Esquinas, Flor de Lis, Sina, e também não foi aleatória a escolha dele, né? A trajetória, né, de Djavan também é bastante atravessada por essa questão, né? Sempre que ele vai falar sobre seus primeiros momentos no Sudeste, já que ele era um homem de Alagoas, né? Ele sempre menciona com muita ênfase um episódio em que ele foi preso pela polícia quando foi comprar um piano, né, para gravar lá o primeiro disco, e ele perguntou para o policial por que ele estava sendo preso. Porque você é negro. E ele compôs uma música chamada Negro é Lindo nessa época, e essa música ela foi censurada. Depois essa letra ela foi recuperada nos arquivos da ditadura e o próprio Djavan nem lembrava. Enfim, prezado psicanalista Gilberto Souza, agradeço imensamente a sua grande colaboração com tudo que você trouxe. Eu acho que os nossos ouvintes vão poder, né, ter muita utilidade com o que você trouxe hoje, viu? Meu caro, muito obrigado. Me sinto lisonjeado de ser convidado para esse podcast, né? Sobretudo por ser um convite seu, né? A gente se conheceu num percurso, né? Num percurso de psicanálise, numa jornada psicanalítica. Oi? Um belo evento, por sinal. Foi um belo evento, muito rico. E a gente tem estendido nossos laços, né? É isso. Acho que a gente tem que pensar que a construção do saber se constitui nesse lugar de uma comunidade de destino, né? É a partir da amizade, da benevolência, né? De uma horizontalidade. Então, fico muito agradecido e até mais nos próximos eventos, nas próximas jornadas, nos próximos debates, né? Muito obrigado. Até mais. É isso. Então, para todos que nos ouvem, né, um abraço e até o próximo episódio.